Aqui eu uso um pincel mais fininho, que é um pedacinho mais estreito, né? A gente tá passando e evitando de tá ultrapassando pro outro lado. Geralmente uma cor mais clara pode ser que seja preciso dar um pouquinho mais de demãos do que a cor escura. A gente vai vendo, né? À medida que for mexendo, ver se a cobertura ficou boa. Se precisar, você aplica mais uma, mais duas, de acordo com a necessidade, até que você ache que está com a cobertura boa. Tenta deixar bem lisinha, evitando acumular tinta. Se você precisar ficar esfregando, espalhando, vai espalhando, não deixe tinta acumulada. É o não acúmulo de tintas que vai dar uma qualidade boa na sua pintura. Você se preocupar em não acumular tinta, já vai ser um grande salto na qualidade da peça que você está fazendo. Então procure evitar acumular tinta. Isso aqui, gente, tudo é prática. Quanto mais você praticar, mais você vai pegando a técnica, o jeito. Vão aparecendo os atalhos, né? Assim, se bem que não tem muito atalho, né? Dependendo da peça, é o processo todo. Mas tem peças que você consegue refazer a parte que está ruim sem precisar repintar toda. Você vai ter que fazer uma limpeza boa nela. Vai ter que... Geralmente a única coisa que eu indico, mesmo que você refaça só um pedaço, quando você refizer só um pedaço da peça, para você poder igualar ela bem, eu indico que você envernize a peça toda depois. Use o mesmo verniz para passar em toda a peça. Mesmo que seja um retoque num dedinho só, numa mão, num rosto, no nariz, eu indico que você limpe a peça toda e depois envernize ela toda por igual. Porque o próprio verniz já vai igualar um pouco mais a cor. Deixando o tom todo por igual, sem a pessoa olhar e ver a diferença na peça, na imagem. Então você, quando for fazer, pega um pincel um pouquinho maior aqui, depois eu uso só para as beirinhas. Quando você for fazer uma peça que for mexer num pedaço só, quando for passar o verniz, procure passar o verniz nela toda. Não passe só aonde você mexeu. Passe em toda a peça. Até porque você vai estar reforçando a proteção dela. Além dela igualar bem, estando toda com a mesma camada de verniz nova, você vai estar aumentando a proteção da peça, a durabilidade, né?
vai se tornar um pouquinho mais difícil dela arranhar. Ela arranha, mas vai ter mais uma camada de verniz por cima protegendo. Geralmente geralmente 2 a 3 camadas de verniz a gente dá. Mesmo que seja só um dedinho, um pedacinho do nariz que você reconstruiu. Mas se for passar um verniz novo, passa na peça toda. Para você poder estar finalizando o trabalho todo por igual. Dá uma qualidade melhor para finalização da peça e dá uma proteção melhor também, né? Você vai entregar uma peça que ela vai aturar mais tempo, né? Ainda mais quando você pega uma peça que é industrializada, porque a peça industrializada ela é feita pensando em economia muitas vezes, né? A pintura, gastar o mínimo possível de tinta, o mínimo possível de verniz. Muitas vezes ela tem uma camadinha só de verniz, só para dar aquele brilhozinho, né? E acabou. Então você dando mais 2, 3 camadas se precisa, você vai aumentar o tempo de duração, o tempo de vida daquela peça, né? E muitas vezes é uma peça que a pessoa tem na família há muito tempo, passou de avó, de pai, mãe, tem um valor sentimental. Então quanto mais tempo aquela peça durar, né? É uma peça que às vezes o próprio pai quer passar para os filhos, que recebeu dos pais dele. Então o trabalho é tentar fazer com que ela dure o máximo possível, tendo a melhor qualidade possível. Essa é que faz a diferença da restauração para uma peça industrial comprada, que é fabricada em série. É isso que as pessoas têm que entender. A gente pega uma peça que é industrial, uma peça que é produzida em linha, às vezes dezenas de peças por dia, às vezes até centenas, e transforma ela num trabalho artístico único, né? Porque cada pintura que você faz, ela tem o seu detalhe único. Nunca é igualzinho. Nunca é a mesma coisa. Nunca você consegue fazer o mesmo olho. Você não tem uma forminha para fazer o olho, como muitas vezes quem faz a peça industrial tem. Não vai sair igualzinho. Uma imagem vai sair com um olho, a outra vai sair às vezes com o olho de outro jeito, um pouquinho parecida, mas não idêntica. E é isso que valoriza a peça, né? Ela ser uma peça única. Então procure caprichar bastante nisso. Procure estar fazendo o melhor que você pode, mesmo que você faça de graça, mesmo que você cobre pouco no começo, até porque você está aprendendo, né? Muitas vezes eu já fiz muita imagem sem cobrar nem um centavo, muita coisa, porque eu estava aprendendo. A pessoa ganhava a imagem restaurada e eu ganhava a prática. Aprendi a fazer.
Então era uma troca, né, que a gente fazia. Eu faço para você, mas em compensação eu aprendo. Muitas vezes eu pedia só o material, não cobrava mão de obra. Aqui, ó, esses detalhes da dobra você tem que se ater, porque muitas vezes na peça industrial eles não fazem esses detalhes, eles pintam tudo de uma cor só e pronto, e acabou. Mas como você está refazendo, você pode fazer aquilo que você sabe que é detalhe, né? Na virada do manto, a cor diferente que é por baixo. Você vê que o manto aqui ele é um azul claro, aqui ele é um azul mais escuro. Então quando ele tem essa dobra aqui, o certo é que apareça o azul claro, não ele tá todo escuro. Então a gente vai fazendo esses detalhezinhos para poder diferenciar a peça e ficar uma peça mais bem acabada, né? Joguei a mão aqui no azul, mais clarinho, espalhar bem para não ficar nenhum acúmulo de tinta, ficar o mais liso possível. Passar mais uma mão aqui embaixo. Depois, se tiver algum defeitinho, vem com a massinha acertando. Sempre preciso umedece o pincel de novo. Eu sempre tô falando nisso porque a gente acaba esquecendo. Então vou sempre frisando aí. Parece que é um pouco repetitivo, mas até a gente entender aquilo é preciso repetir mesmo. Bom, tem que se tornar um costume, né? Vamos nessa. Aqui, olhar um pouquinho o pincel, passar mais uma mão do branco aqui que eu não passei. A tinta branca tá acabando, vou ter que comprar mais. Procurando espalhar bem, evitando os acúmulos e cobrindo o mais por igual possível.
Sempre lembrar de mexer só embaixo, para você não tá sujando a peça. Eu vou dar uma lavadinha no pincel azul, dar um retoquezinho aqui onde manchou. Aos poucos ela vai pegando o tom, né? Essa aqui é uma tinta que eu fiz, ó, a mistura para fazer o tom de azul. Então o que acontece? Quando você faz ela que sobra, você procura ter sempre um potinho com tampa para você poder guardar ela, para você ir usando ela nos outros dias, que muitas vezes você vai usar um pouquinho num dia, depois só no outro. Se você fizer uma quantidadezinha sobrando, mas você não tiver um pote com tampa para armazenar, é bem possível que você perca essa tinta. E muitas vezes você vai refazer, você não consegue chegar ao tom ideal, ou você leva muito tempo para chegar no mesmo tom. Então, se você conseguir fazer uma quantidadezinha que dê para você armazenar, pode ser até um potinho, qualquer vidrinho, um potinho antigo que acabou a tinta, você lava ele bem lavadinho, põe dentro, ou um potinho assim, ó, desse que você compra por aí, que o pessoal põe docinho, você tampa ele bem tampadinho, que a tinta vai conservar por uns dias ali, e dá para você ir usando. Você vai umedecendo ela à medida que for usando, e você vai ter uma tinta para você poder estar fazendo a sua pintura toda por igual, no mesmo tom, e sem precisar estar fazendo de novo. Depois a gente vai para o dourado. Aqui não é bem um dourado, aqui é um bronze que a gente vai passar. Vou pegar o mesmo tom que estava antes. Ela estava no tom de bronze. Aqui, quando for passar a tinta no cabelo, o que acontece? Se a gente for fazer essa parte do acabamento aqui, a gente vai juntar esse marrom rústico, que é o que a gente está pintando aqui, e botar um marrom um pouquinho mais claro para ir misturando, para ir fazendo os detalhezinhos, né, de acabamento na transição do cabelo e o rosto, que geralmente nessa transição dá aquela impressão de que o cabelo é um pouquinho mais ralo, um pouquinho mais claro. Aí você vai fazendo um efeito na peça. Peguei um pouquinho do marrom mais claro, um pouquinho. Eu vou botar aqui e vou misturando o azul para poder dar esse tom. Aqui você dá aquela descarregada com o pincel, né?
Você descarrega um pouco o pincel e vai passando aqui até ela ir fazendo a transição. Precisa dar uma olhadinha. Aí você vai passando bem de levinho mesmo, entendeu? Só para dar aquela arranhada. E fazendo essa transição que eu tô te falando. Isso aqui é que eu te falei, ó. Vou passar o pincel de maneira que essa tinta mais clara ela fique por cima. Dando um efeito, né? E nas entranhas ela fica um pouquinho mais clara, né? Na parte funda do cabelo ela vai ficando mais escura e por cima ela fica mais clara. Aquela parte fica como se fosse uma sombra, né? Vai dando tipo um efeito, como se ficasse com a sombra o cabelo. Você passa o pincel bem deitadinho, de modo que ele não pegue no fundo, não entre dentro dessas brechinhas do cabelo. Fique só a cor mais clara por cima e a mais escura por fora. A mais escura por dentro, quer dizer. Fazendo esse efeito de sombra. Dá um efeito de sombra e um efeito de movimento nele. A gente vai fazendo aos poucos, vê que não tá ficando bom, faz de novo.
vendo? Mais ou menos isso aqui que a gente vai fazendo. Para ter aquela transição, sabe? De tons. Não fica aquele troço muito cortado. E essa aqui, esses pequenos detalhes assim, eles vão fazendo a diferença de um trabalho feito à mão, né, para um trabalho industrial. A gente tem que se diferenciar no detalhe, né? Então vamos ficando por aqui, né? Agora vamos deixar a peça secar de um dia para o outro e a gente vai vir com mais uma próxima mão, se for preciso. Muito obrigado. Quem estiver gostando aí, se quiser, pode se inscrever aí no canal, pode seguir, né? Segue a gente aí, curte, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo. Obrigado, gente. Valeu.